Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos e todas, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Sejam mais uma vez todos bem-vindos à assistência espiritual aos animais, realizada pelo Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, de São Paulo. Nós vamos lembrando mais uma vez a todos para reservarem aquele recipiente com água, aquela garrafinha de água, para o seu amiguinho pet, para você também, para que essa água possa ser, então, fluidificada e magnetizada ao final da nossa assistência espiritual. E, se possível, que eles possam também estar aí ao lado de vocês, acompanhando também a nossa preleção. Nós vamos, então, iniciar os nossos trabalhos através da nossa preparação, a nossa elevação espiritual. Então, nós vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos, vamos respirando com calma, respirando profundamente. Vamos, nesse momento, nos desligando de toda e qualquer preocupação, problema, questões exteriores. Vamos mantendo o nosso foco na nossa respiração, buscando o nosso equilíbrio, a nossa harmonia. Nos ligando agora com o nosso anjo guardião, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, agradecendo por estarmos aqui nesse momento, podendo nos equilibrar, buscar o nosso equilíbrio, buscar a nossa harmonia, buscar tudo aquilo que nós mais necessitamos. Nos conectamos também a Francisco de Assis e toda a sua corrente de espíritos benfeitores que sempre nos auxiliam e auxiliam também os nossos irmãozinhos menores, nossos pets. Vamos nos ligando a Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, mãe de Jesus, Maria que sempre intercede por nós, que ela possa acalentar e tranquilizar os nossos corações, nossos sentimentos, nos deixando ainda mais preparados e equilibrados para a nossa assistência espiritual. E vamos pedindo também a Maria que nos conduza até Jesus, nosso irmão e nosso mestre maior. Nós vamos perante Jesus, pedindo que Ele esteja conosco nesse momento, que Ele, através da sua luz, possa nos reacender a fé, a esperança, possamos, através dele, aprender cada vez mais e crescer, evoluir espiritualmente, seguindo sempre seus ensinamentos, seus passos, seus exemplos. E com Jesus nós vamos até o encontro de Deus, nosso Pai Criador. De joelhos espiritualmente, nós vamos fazendo a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade,
assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Assim nós pedimos licença e permissão a dar início à nossa assistência espiritual de hoje, rendendo graças a Deus. Muito bem, como todos já conhecem, toda semana nós temos um tema para discussão, para reflexão acima de tudo. E o tema de hoje trata da reencarnação e os laços de família. Esse tema ele é discutido e apresentado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E, como a gente também sempre comenta aqui, né, geralmente a gente cita algumas partes do Evangelho nas preleções, mas a gente sempre recomenda que leiam e estudem todo o capítulo que é citado, porque aqui o nosso tempo é curto, é estreito, e nem sempre a gente consegue abranger todos os aspectos do capítulo. E tendo o Evangelho em mãos, nós podemos, com uma leitura mais calma, mais detalhada, a gente consegue aprender muito mais do que as poucas palavras que colocamos aqui. Então, a nossa recomendação é sempre ter o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, como um livro de cabeceira que vai guiar aí todos os nossos comportamentos, tirar as nossas dúvidas e abrir, iluminar o caminho para que a gente possa realmente ter uma caminhada mais tranquila, mais equilibrada, seguindo sempre os preceitos, os ensinamentos de Jesus. Bem, voltando, reencarnação e laços de família. Primeiramente, o que é reencarnação? Reencarnação, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 4, diz que é a volta da alma ou do espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo especialmente formado para aquele e naquele momento, diferente daquele corpo antigo. Muito bem, essa é a definição que o Evangelho nos apresenta. Mas para que serve a reencarnação? A gente sabe que existem muitas crenças, muitas religiões, algumas doutrinas que não acreditam na reencarnação. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe dessa discussão agora, mas do ponto de vista espírita, para que serve a reencarnação? Segundo as orientações dos espíritos superiores, a passagem dos espíritos pela vida corporal ela é necessária para que esses espíritos possam cumprir, através aí das suas experiências, dos seus aprendizados no meio material, os desígnios confiados e determinados por Deus, segundo as leis que regem o universo, que são as leis de progresso, as leis de justiça, as leis de amor, as leis que Deus definiu e que regem todo o universo. Bem, a reencarnação, ela, como a gente vê, ela se faz necessária para o bem dos espíritos, para o nosso bem. Uma vez que essas atividades, todas essas experiências e aprendizados que nós temos nessas experiências reencarnatórias, né, elas nos obrigam a exercer, a mudar o nosso comportamento, né, nos auxilia no desenvolvimento da inteligência, no nosso desenvolvimento espiritual. Só que nesse processo reencarnatório no plano espiritual, né, e no nosso caso especificamente aqui no planeta Terra, nós não chegamos aqui sozinhos. Como espíritos humanos, né, espíritos humanos que somos, nós precisamos nos encontrar e nos reunir no mesmo ambiente através de laços com outros espíritos também reencarnados que vão justamente facilitar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, não só biológico, como também espiritual e moral. Família
essa seria a estrutura na qual a gente vem, quando a gente reencarna nesse planeta, a gente acaba chegando numa família. Como que a gente define, então, família? Esse grupamento de espíritos reencarnados que nos recebe aqui. Bom, a Joana de Ângeles nos ajuda a entender um pouco melhor o conceito de família, né? Ela diz o seguinte: a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação graças à contingência reencarnatória. Então, nós vemos aqui que a definição de família que Joana de Ângeles nos dá é uma definição espiritual e o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, nos confirma que a família, né, esse conceito de família, ela tem as suas origens na esfera espiritual e não na esfera carnal. E por esse mesmo motivo, os laços de família eles não sofrem destruição quando nós encerramos o nosso processo encarnatório aqui nesse planeta. Pelo contrário, né? Esses laços, por serem laços espirituais, eles não desaparecem, eles não morrem. Eles são ainda mais fortalecidos, unidos, porque estão relacionados diretamente ao nosso espírito e não à matéria. Mas nós percebemos também que esses laços de família nem sempre são tão felizes e tão pautados aí na harmonia, né? A gente, quando pensa em família, tem um conceito, às vezes, um pouco romântico, talvez, não sei se seria a melhor palavra, de uma família feliz, onde todos congregam, todos se harmonizam, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Mas tem uma razão de também não ser sempre assim. Essa união, essa afeição que existe entre as pessoas dentro de uma família, ela está diretamente ligado a essa empatia, né? Essa simpatia, as afinidades individuais de cada um, de cada indivíduo. E, logicamente, isso relacionado às experiências passadas que nós tivemos em outras reencarnações. Então, esses laços fortes de afinidade ou de discordâncias, de desentendimentos, de antipatia, na verdade, eles são resultados dessas experiências que foram vividas entre esses indivíduos em encarnações passadas e que, pela necessidade, né, de mudança, de melhoria, de recuperar erros, né, vamos dizer assim, corrigir falhas, forçou esses indivíduos, esses espíritos, a se reencontrarem em uma família reencarnada. Esses são aqueles casos que a gente percebe, né, quando tem uma família, está numa família, às vezes na nossa própria família, em que a gente percebe que uma pessoa parece que não pertence ali àquela família, né? Não se dá bem com ninguém, não se dá bem com os pais, com nenhum parente, parece que está sempre alheio, né, àquilo que congrega a família e que une a família. Por quê? Porque esse indivíduo, por esse espírito, ele não tem afinidade, não tem proximidade vibratória e não tem um entrosamento dentro da família. São aqueles famosos casos em que se chama de ovelha negra, né? Fulano é ovelha negra, ele não se dá com ninguém, ele está sempre gerando problema, nunca participa das festas. Toda família tem alguém que, de alguma maneira, não se afiniza tanto. Mas por que que isso acontece? Isso acontece porque Deus permite essas ocorrências nas famílias, né, daquelas pessoas que a gente chama de estranhas, de antipáticas, com o objetivo de servir como prova. Uma prova de tolerância, uma prova de paciência, de exercício de caridade para uns e como meio de progresso, de evolução espiritual e melhoramento para outros, para esse indivíduo que não se afiniza.
Ou seja, um espírito que a gente poderia dizer, menos evoluído, ou com algumas tendências de comportamentos menos felizes, que ao reencarnar numa família que talvez ele não se afinize tanto, que ele não se, né, se entrose tanto, né? Ele começa ali a receber outros tipos de estímulo, vai melhorando pouco a pouco, vai conseguindo, através do seu próprio esforço, através do esforço da sua família, se desvincular, né, de certas tendências e vai evoluindo, vai melhorando de pouco a pouco. E aqueles outros que estão ali ao seu redor, auxiliando nesse processo, também vão adquirindo, né, experiências, aprimorando a sua capacidade de auxílio, de caridade, de amor, né, e de cuidado com seus semelhantes. Ou seja, né, nesse sentido, a família nos dá uma oportunidade imensa, não só de aprendizado, de crescimento, mas de reconciliação também, com aqueles que, em algum momento ali das nossas vidas passadas, nós tivemos alguma desavença, cometemos alguma injustiça, enfim. Esses laços nos permitem nos reunir com aqueles que se comprometeram a recuperar erros do passado, de um lado e do outro. Aqui não existe julgamento, não estamos julgando quem é melhor ou quem é pior. Mas são espíritos que entenderam a necessidade dessa reunião, né, unir-se novamente, se reunir para corrigir erros do passado, equilibrar essas energias e planejar um futuro mais feliz. Família. Voltando para a definição, quando a gente fala de família, a gente sempre pensa pai, mãe, filho, né, nascimento. Mas a família precisa ser obrigatoriamente formada por laços consanguíneos, ou seja, laços ligados ali do ponto de vista biológico. Bem, como a gente já viu, as famílias se formam a partir de laços de afinidade entre espíritos, no plano espiritual, e que em determinados momentos se organizam no plano espiritual para reencarnar no plano material em conjunto. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam em uma mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. Conclui ainda os espíritos nessa orientação que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Com esse pequeno trecho, a gente já consegue perceber que nós temos as famílias, dois tipos de família, basicamente, né? Famílias espirituais e as famílias corporais. As famílias espirituais, a gente poderia dizer que elas são aquelas ligadas entre si pelos laços do coração, do espírito. São famílias mais estáveis, são famílias que se fortalecem pelo crescimento, pela depuração, pelo melhoramento, pela evolução espiritual.
evolução de seres que se reencontram ali no plano espiritual através dessas diversas reencarnações. E Deus, mais uma vez, permite que essas famílias também possam se reencontrar no plano material, onde, né, cada indivíduo, né, cada componente dessa família vai estar ligado principalmente pelas suas afinidades e pelo seu amor. Agora, quando a gente fala do outro tipo de família, que é a família corporal, essa família ela está ligada apenas pela afinidade material. São famílias que são efêmeras, são inconstantes, né? Elas forçam o desenvolvimento de vínculos de atividade entre esses espíritos. Ou seja, o corpo material ele vai gerar essa associação de espíritos e isso vai permitir com que eles desenvolvam esses vínculos de afinidade e de afetividade. As famílias corporais, elas exigem mais dos seus componentes para superar certas diferenças, superar as dificuldades de convivência. Aí exigem maior empenho para que essa família corporal venha mais à frente se transformar numa família espiritual. Apesar da justiça divina fazer com que a gente se reencontre, né, com o nosso passado, que esse encontro seja quase que inevitável, ou seja, a gente planta e a gente tem que colher. Então, esse resgate, né, isso tem que ser feito. A gente precisa buscar esse equilíbrio. Isso é inevitável. Apesar disso, né, cada componente familiar, cada indivíduo dentro de uma família espiritual ou corporal, é um indivíduo em si, que está dentro do seu processo de crescimento, de aprimoramento espiritual. E a gente percebe que em algumas situações, esses indivíduos não conseguem se reencontrar através dos laços da consanguinidade, porque cada um vai estar na sua trajetória espiritual de crescimento. Então, nem sempre a gente vai conseguir sempre, ao mesmo tempo, reencarnar junto com aqueles que seriam os nossos parentes, os nossos familiares espirituais. Só que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita inteligência, nos dá a possibilidade de, através de outros processos, também receber em nosso lar um companheiro do passado, alguém ligado a nós por amor ou por algumas tragédias, para nos dar essa oportunidade de amparar e de sublimar diferenças que nós tivemos no passado, através da adoção. A adoção é um ato sublime de caridade e de amor, que mostra o quão superficial são os laços da materialidade, os laços da consanguinidade. E nos dá aí, com isso, a certeza de que paternidade, maternidade, vem do coração, gente. Não vem de uma ligação biológica. E essas ligações que vêm do coração, que vêm do amor, do espírito, são muito mais valiosos. Então a gente precisa, no momento em que a gente vive hoje em dia, observar melhor a nossa sociedade, observar as oportunidades que existem de caridade, de amor, de acolhimento, deixar de lado algumas definições, alguns conceitos pré-definidos sobre família, tanto quanto na sua estruturação, como ela se apresenta, dita normal, e focar, sim, nas oportunidades que Deus nos oferta para aqueles que se dispõem a amparar um espírito necessitado, aqueles que oferecem o acolhimento, o amor, ensinamento moral, alimento físico e moral. É nisso que a gente tem que se focar. Nessas oportunidades. Quantos espíritos
não estão aí abandonados, encarnados e abandonados, esperando uma oportunidade, uma família que possa acolhê-lo, que possa orientá-lo, que possa facilitar a sua caminhada aqui na Terra. Então a gente precisa pensar nesse sentido. A família é do coração, é do espírito. A sua estruturação é espiritual, não é carnal. A carnal ela é importante para que a gente possa vir para esse planeta para se desenvolver. Mas existe muito mais além disso. E a gente precisa dar essa oportunidade. Bom, e se a gente está falando de uma assistência voltada para os nossos animaizinhos, e estamos falando de família, o que a gente diz a respeito desses irmãozinhos, dos nossos pets? Eles também são da família? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente vai voltar rapidamente no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da progressão dos mundos. Lá, Santo Agostinho explica o seguinte: o progresso é lei natural. Todos os seres estão submetidos a essa lei de progresso criada por Deus, que quer que tudo progrida, que tudo prospere, que tudo cresça e que tudo se desenvolva. Então, ao mesmo tempo que esses seres vivos, e nós, logicamente, nos incluímos nessa categoria, né, eles progridem materialmente nos mundos onde habitam, eles também progridem moralmente associados a nós, caminhando ao nosso lado. Os nossos irmãozinhos de quatro patas, de duas patas, de asas, de nadadeiras, não importa. Esses irmãozinhos, nossos pets, eles evoluem paralelamente ao nosso desenvolvimento como seres humanos. Só estão um degrauzinho a mais atrás de nós. A nossa evolução é um pouquinho a mais deles, mas não é tanto também. Mas eles estão ali caminhando conosco. E eles vêm junto conosco progredir, porque nada na natureza fica parado. A lei do progresso obriga essa evolução, esse melhoramento. E a presença deles, né, desses irmãos que a gente chama de menos evoluídos, nas nossas famílias, fazem parte também desse processo de nosso melhoramento como seres humanos, como espíritos humanos, né? Quando, né, eles estão ali ao nosso lado, nos dando oportunidades de aprendizado também. A presença deles nas nossas vidas nos dá a oportunidade de aprender sobre convivência, sobre tolerância, tolerância em relação às limitações do outro, do exercício da compreensão, do amor incondicional, da gratidão, tantas virtudes que a gente pode desenvolver em nós e que a gente consegue reconhecer muitas vezes neles, convivendo com eles. Quanto de ensinamento a gente não consegue tirar das atitudes que eles têm conosco? Atitudes de animais que nós muitas vezes chamamos de irracionais. É bem verdade que a capacidade intelectual deles, né, pode ser mesmo inferior à nossa, e é, de fato. Mas e o sentimento? E o espírito? O que eles carregam no espírito? A gente consegue enxergar isso, que vai muito além de uma questão de raciocínio, de intelectualidade. Então, eles também fazem parte desse nosso contexto familiar. Apesar de não serem parentes diretos, consanguíneos, apesar de não serem, muitas vezes, nem parentes do ponto de vista espiritual, talvez, mas eles estão aqui do nosso lado. Nesse momento, eles fazem parte da nossa vida. Talvez mais para frente, até mais novamente, virão novamente conosco. E eles fazem parte da nossa jornada de evolução espiritual, através desses processos reencarnatórios. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos com eles aqui, valorizar esse tempo, para aproveitar ao máximo essa troca de aprendizado,
esses sentimentos de carinho, essa troca de carinho, de companheirismo, tanto que eles nos oferecem e o tanto que eles também esperam de nós. Vejam o quão importante é o nosso papel na vida deles, como ditos espíritos mais evoluídos. Então vamos fazer também o nosso papel de cuidar com carinho, olhar por eles, fazer mais, tratá-los como irmãos que são, de fato. Dar o nosso amor, o nosso melhor, para que facilite também o progresso espiritual deles. Então nós vamos ficando aqui com essa reflexão de hoje, de olhar com mais carinho, olhar com mais gratidão para aqueles que nos são mais próximos no âmbito familiar. Estamos falando de seres humanos e estamos falando também dos nossos pets. Vamos lembrar de honrar nossos pais, pais biológicos, pais adotivos, pais e mães do coração. Vamos valorizar os nossos antepassados, que também vieram antes de nós e nos abriram espaço na materialidade para que pudéssemos estar aqui hoje. Lembrando que, junto a eles, temos uma nova oportunidade que Deus nos oferece para recuperar questões passadas, crescer, melhorar, nos ajudar mutuamente nessa caminhada, nesse aprimoramento do progresso espiritual. Essa é a nossa reflexão dessa semana. E nós vamos agora, como sempre, como já é de praxe, seguir com a nossa preparação para a assistência espiritual. Nós vamos, nesse momento, buscando sentar confortavelmente na nossa cadeira, onde quer que nós estejamos. Fechamos os nossos olhos novamente. Vamos mentalizando novamente o nosso equilíbrio, uma luz que nos envolve. Jesus Cristo está agora ao nosso lado, nos abraçando, nos fortalecendo. Vamos, vamos mentalizando agora quais são as nossas maiores necessidades nesse momento, o equilíbrio, a saúde. Também vamos mentalizando os nossos pets, nossos irmãozinhos, mentalizando as suas necessidades. Vamos sentindo mais uma vez a presença de Jesus nos envolvendo. Ele vai nos iluminando, vai despejando sua luz sobre a nossa cabeça, que vai adentrando por todo o nosso corpo, vai nos aquecendo, vai iluminando todo o local onde nós nos encontramos, promovendo uma higienização em todo o ambiente, vai eliminando energias negativas. Essas bênçãos vão percorrendo todo o nosso corpo, harmonizando, curando células, fortalecendo o nosso corpo físico, fortalecendo o nosso espírito, impregnando a nossa aura e nossa alma de fé, de esperança, de alegria. Os voluntários do CEF, nesse momento, reunidos, vão também dirigindo suas melhores energias, seu magnetismo, a todos que acompanham essa transmissão, despejando em todos nós, humanos e animais, tudo aquilo que nós mais necessitamos para o nosso fortalecimento, para o nosso equilíbrio. Nós vamos respirando profundamente nesse momento. Vamos absorvendo essas energias, esse magnetismo amoroso que nos envolve.
E nós vamos estendendo as nossas mãos, vamos projetando sobre os recipientes com água, as nossas melhores energias projetadas, carreando tudo aquilo que nós desejamos para nós mesmos, para os nossos irmãozinhos, para o alívio das dores, para a cura, para o esclarecimento. E assim nós vamos agradecendo mais uma vez a Deus e a Jesus Cristo por mais essa oportunidade, por esses momentos de esclarecimento, esses momentos em que podemos congregar essas boas energias, dividir o pão da alma com tantos irmãos e irmãs tão necessitados quanto nós mesmos. Aproveite agora, abrace seu pet, expresse através desse abraço o quanto que você o ama, o quanto que você é grato por ele estar com você nesse momento, nesse processo de reencarnação. Mais uma vez, a nossa gratidão a todos vocês que sempre nos acompanham nesse aprendizado mútuo. Tenhamos uma semana repleta de muita paz, de muito equilíbrio, de harmonia, de saúde, de proteção. E, acima de tudo, a gratidão por esse momento reencarnatório que Deus nos dá. Que a luz do Divino Mestre Jesus nos ilumine sempre. Graças a Deus.